Caros amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta, um projeto do jornal Gazeta do Oeste, em parceria com a TCM Canal 10 e com a Rádio 95 FM. O nosso convidado de hoje é Raimundo Fernandes, que é consultor de negócio, economista, professor universitário e está aqui para esse bate-papo com a gente. Querido amigo telespectador da TCM Canal 10 e ouvinte da 95 FM, meus cumprimentos. Professor, meus cumprimentos, é um prazer tê-lo aqui em nosso jardim. Prazer é meu, GT, Gilberto, ouvintes da 95 FM, assinantes da TCM e os que leem também esse importante jornal Gazeta do Oeste. Eu agradeço o convite e poder contribuir um pouco, dividir com vocês, e com a sociedade moçorense um pouco dessa minha experiência na área de consultoria, treinamento, enfim. Tenho certeza que a gente terá um momento interessante a partir de agora. Raimundo, como consultor de negócio, como economista, como é que você avalia, a princípio, a crise mundial? Olha, na realidade, essa crise que começou mais no final do ano passado, em novembro, dezembro do ano passado, ela só veio refletir para a gente, em definitivo, no início desse ano, no segundo semestre. Como a gente sabe, as crises, elas não apresentam seus resultados, seus reflexos de momento. Elas só apresentam seus reflexos a um prazo depois, um período depois. E o reflexo maior dela foi exatamente no início, agora de 2009, onde muita gente parou, parou com investimentos, parou com projetos, e ficaram aguardando para ver o que ocorria. Eu comparo muito a crise com o safety car em corrida de Fórmula 1. Você tem empresários que estão mais à frente, outros que estão mais atrás, alguém que está superando o outro, e quando chega a crise todo mundo dá uma parada. Daí muita gente comenta, e tem um fundo de verdade, que a crise também é um momento para você entrar no mercado ou para você investir em novos projetos. Enfim, eu vejo que o Brasil já está saindo fortalecido dessa crise, ou seja, por ser um país que saiu até melhor do que o próprio Estados Unidos. A gente tinha uma dívida PIB aí 40 pontos antes dessa crise, 40 pontos de dívida PIB. Pós-crise, nós vamos estar saindo aí dela com 60% de dívida PIB. Estados Unidos, que tinha 70% de sua dívida PIB, agora sai dela com quase 100%, ou seja, quase o valor do seu PIB é o valor igual à dívida pública. Isso é um ponto que a gente chama atenção para que, mais na frente, a gente esteja preparado para esse retorno dessa dívida que vai ser apresentada posteriormente para que os estados, que o Estado consiga repor um pouco do que ele investiu para a gente sair dessa. Mas eu diria que no segundo semestre agora a gente já terá um crescimento ínfimo, simbólico, mas tenho certeza que o Brasil saiu muito bem, saiu fortalecido. Além de aprender com a crise, ele destacou-se por ser uma referência no mundo, por ser um dos que sobressaiu dessa grande crise. Professor, fala-se em crescimento para o segundo semestre, mas seria um equívoco estabelecer datas ou períodos e dizer, não, daqui a tanto tempo o Brasil vai sair da crise, Não dá para se prever isso, Ainda não. A gente tem aí um consenso entre economistas, um crescimento aí entre 0% a 1%, agora no segundo semestre, em se comparando com outros. Mas que não significa sair da crise. Não, ainda não. Comparando com o que a gente vinha crescendo, 5, 6 pontos, não poderemos citar ainda como sair da crise. Comparando com que outros países que ainda vão estar em negativo, com recessão, a gente pode dizer que comparando com outros países do mundo, a gente pode dizer que está saindo da crise. Mas em se tratando de Brasil, comparando com o ano de 2008, a gente ainda está distante e volta a afirmar. Temos que estar atento a qualquer momento em função desse alta presença do Estado no Brasil e no mundo. Isso. Só um detalhe, professor, dentro da sua seara, a crise também é um motivo para oportunidade, gera oportunidade também. Como é que não tenho dúvida, aquilo que eu falei do safety car, é o momento de você, tanto para profissionais como para empresas. Por isso, porque a empresa que vinha acelerando, que vinha muito à frente, ela parou para sentir o que iria acontecer com essa crise. E aí é o momento exatamente de quem vem um pouco atrás se aproximar dessa turma aqui, que deu uma parada com essa crise. Então é o momento de você lançar novos projetos, de você se reorganizar, apesar de que nesse campo de consultoria não foi um primeiro semestre bom, porque exatamente por isso o pessoal acha que consultoria é supérfluo e achou por bem dar uma parada no primeiro semestre. Mas, na verdade, é um momento de se buscar consultoria, Exatamente isso. Era o momento exatamente de você arrumar a casa, ver onde é que tem algo errado e retomar
nesse momento de crise, de forma mais igualitária, já que muita gente deu uma parada nesse momento de crise. Pegar um pouco carona na pergunta de Gilberto, agora partindo por um lado um pouco oposto. Essa crise, essa dificuldade financeira que a gente observa e que está acontecendo, que é uma realidade, não inibe o empreendedor de apresentar projetos, enfim, o empreendedor nato, ele não fica um pouco retraído de arriscar num momento difícil da economia? Não, GT, porque é exatamente uma das características, digamos assim, forte do empreendedor, é essa capacidade de arriscar, ousadia, né? Ousadia para arriscar de forma planejada. Né? E, obviamente, o Estado, né, o governo, o presidente, o nosso presidente, ele abriu aí de forma bem inteligente, interessante, oportunidade de investimento. Foi exatamente isso que segurou, né, o Brasil. E a gente imagina que que eu falei há pouco da dívida PIB não tem uma complicação maior, exatamente porque quando você tem um crescimento do PIB, essa dívida PIB tende a retrair novamente. Tá? Então a gente imagina que esse reflexo desses investimentos possibilita o crescimento do PIB, que irá refletir na redução da dívida PIB, que cresceu de 40 para 60, mas há uma tendência da gente retomar para níveis mais aceitáveis. Mas foi um equívoco classificar essa crise como uma marolinha, né? Não tem dúvida. Como outras colocações do nosso presidente, né, eu acredito que ele foi infeliz quando citou ela como marolinha. Ele se arrependeu, né? Depois ele tentou corrigir. Agora, se a gente pegar para o outro lado, comparando com outros, com 85% dos demais países, eu diria que foi numa marolinha não, mas comparando com que como essa crise afetou os demais países, para o Brasil, realmente, o reflexo dela foi bem menor. Eu acho que essa marolinha forçou o presidente a manter a palavra de que o Brasil sairia fortalecido dessa crise. É isso. Caros amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta, hoje com o consultor de negócio e economista Raimundo Fernandes. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos retornando ao Jardim da Gazeta, hoje tendo como convidado o professor universitário, consultor de negócio e economista Raimundo Fernandes. Raimundo, quais são exatamente as áreas de abrangência da consultoria organizacional? São diversas áreas, né? A gente poderia dar uma resumida, especificando na área jurídica, né? Consultoria jurídica, consultoria contábil, a consultoria financeira e a gente englobaria as demais chamando a chamada consultoria organizacional, que são categorizadas, né, por empresa, dependendo do que a empresa está querendo. Se ela quer desenvolver equipes, se ela quer melhorar a questão de vendas, se ela quer melhorar o nível de sua liderança, de seus líderes, né? Se ela quer fazer um trabalho mais especificamente para controle de processo, se quer buscar uma gestão voltada para uma ISO 9000, para uma OSAS 18000, que é uma área de segurança do trabalho, uma 14001, meio ambiente, enfim. Essa área de gestão organizacional ela é bem abrangente e você categoriza de acordo com o que o empresário está querendo. A gente poderia comparar com um paciente que vai ao médico, né, diz o que está sentindo e o médico vai estar direcionando o remédio de acordo com com o diagnóstico. A mesma coisa ocorre muitas vezes com o empresário. Ele nem sempre sabe o que quer. Ele contrata a consultoria, pede a visita do consultor, fala mais ou menos de sua dificuldade e cabe ao consultor direcionar a consultoria voltada para aquela área específica na qual o empresário sente alguma dificuldade. Raimundo, e a diferença nesse momento de crise e antes, quando não se falava em crise, do tipo de empresa que procura o serviço de consultoria, as áreas específicas, assim, vamos dizer? Exatamente. Na realidade, a clientela, digamos, os clientes que já valorizavam o trabalho de consultoria, deram uma arrefecida e retomaram agora buscando o trabalho de consultoria. Eu particularmente, retomei aí 90% dos clientes com os quais eu trabalhava antes da crise, que houve uma parada também por parte deles no primeiro semestre. Finalzinho do primeiro semestre foi retomado esse trabalho. Graças a Deus a gente está mantendo 80%, 90% desses contratos. Mas assim, o principal foco, o principal objetivo dos empresários nessa situação, mesmo pós-crise, é exatamente de montar equipes.
de montar uma equipe que te dê tranquilidade para pensar melhor, focar melhor no seu próprio negócio. Então, tem sido essa, digamos, voltando, um tipo de consultoria voltando para a área de processo e especificamente também voltando para a área de montar uma equipe, de tornar a equipe pensando essa equipe semelhante ao pensamento de um empresário, O pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ele tem consciência da importância de uma consultoria para o bom andamento da sua empresa? Eu não posso generalizar, dizer que nem todos gostam da consultoria, nem todos, digamos, deixam de buscar a consultoria. Mas é uma pergunta interessante, Júlio, porque é exatamente aí onde reside o pecado e, digamos, o motivo de muito empresário não ter sucesso no seu negócio. O pequeno empresário, ele pensa na infraestrutura do negócio, de como vai comprar, de como vai vender e de como vai montar a parte física do seu negócio. Aí ele imagina assim, eu vou pegar minha cunhada, vai trabalhar comigo, minha irmã, meu sobrinho, eu vou jogar aqui dentro e posso começar a minha empresa a partir da próxima semana. E aí reside um grande perigo. Você tem uma equipe, você tem um produto, você tem preço, tem uma infraestrutura, mas você tem uma equipe desqualificada para atender o cliente, né? Para desenvolver um bom trabalho em equipe. Então eu diria que é um pecado comum a gente observar nas empresas exatamente isso. O empresário achar que somente a infraestrutura e a matéria-prima, com isso a empresa estará pronta para começar, que é um equívoco. Você tem que preparar a sua equipe. Que dicas, Raimundo, você dá para o empresário que quer contratar uma consultoria? Olha, são muitas dicas, mas eu poderia elencar aqueles pontos básicos, né? Um ponto hiper importante para uma consultoria, um profissional que você vai trazer para assumir, para entrar, né? Permanecer dentro de sua empresa, você tem que avaliar não apenas com documentos, e sim por contatos com outros clientes de empresas que esse consultor já prestou algum serviço. Até porque você vai abrir a sua empresa, perfeitamente. Então, fazer um contato por telefone, visitar, conversar com algum empresário que já contratou aquela consultoria ou aquele consultor responsável pelo trabalho, é um primeiro ponto, né? Dá uma ligada, pergunta se o resultado foi bom. O segundo ponto, analisar também a vida pregressa desse consultor, a questão da ética, do caráter, do passado desse consultor, né, como ele trabalhou em outras empresas, qual o perfil desse, porque lembre-se, como o Gilberto bem colocou, que ele vai estar dentro da sua organização. Então, caráter... São os requisitos, tem que ter um requisito. E o terceiro é a bagagem, né, a experiência prática desse consultor. Porque, como o nosso presidente da República falou também, está cheio de estudante profissional. Você termina o segundo grau, vai para a especialização, vai para o mestrado, vai para o doutorado, sem ter nunca pisado dentro da empresa e sai para ser consultor. Né? Bote um bom blazer, um bom sapato, um bom cinto, né? Com a imagem pessoal bacana, mas na realidade nunca pisou dentro da realidade das empresas. Então, uma mescla entre conhecimento teórico com conhecimento prático, mais o caráter, mais o resultado evidenciado em um contato com o empresário no qual esse consultor tem realizado um trabalho, esses 3 pontos já, digamos, garantiriam, assegurariam para o empresário uma boa contratação de consultoria. E qual o tempo que leva uma consultoria, um tempo médio do trabalho de consultoria numa empresa? Varia de consultoria a consultoria. Eu poderia pegar, digamos, casos e casos, mas eu poderia ter um trabalho voltado para melhorar a venda, ou melhorar o nível de uma equipe de varejo para atendimento. Você poderia fazer ele em 3 meses, envolvendo treinamento, visitas técnicas. Uma ISO 9000 hoje varia de 8 a 12 meses, dependendo do tamanho, uma implementação da ISO 9000, desde a sua implementação até a certificação. Varia de 8 a 12, mas varia muito de caso a caso. Já uma consultoria financeira tem um outro tempo, uma jurídica depende de caso a caso. Quais as dificuldades enfrentadas pelo consultor, assim, quando se depara com o trabalho? Olha, uma comum, também são muitas, mas eu vou citar também aquelas básicas, né, clássicas. Uma comum é o empresário, ele contrata a consultoria, no entanto, mesmo ele te pagando, nem sempre ele põe em prática aquilo que o consultor determina. Termina sendo um desperdício. Dinheiro, né? É como se você fosse um médico, mais uma vez, comparando com a consultoria, com a análise médica, né? Com o diagnóstico médico. É como se o médico passasse um remédio para você e você não tomasse o remédio devidamente. Isso ocorre. A falta de comprometimento, às vezes, do diretor e, às vezes, dos seus gerentes também, com reflexo direto na equipe. Então, isso é o ditado mais antigo de consultoria, que a qualidade, a melhoria da organização começa do topo. Então, dependendo do que o consultor está oferecendo, cabe ao empresário
se envolver, assim o seu gerente se envolve e toda a equipe se envolve. Primeiro ponto, envolvimento. Segundo ponto, a incapacidade de pôr em prática. Né? Ele fica como aquela piada do sapo acomodado na água quente. Você vai mostrando o que tem que mudar, ele vai aguardando essa mudança, vai postergando essa mudança, se habitua naquele caos e não muda. Seria um outro ponto, a questão do não envolvimento, essa questão do comodismo também. Eu diria que esses dois pontos são fortes, mas há uma dificuldade premente, que eu diria que assola 90% das organizações, é um pensamento errôneo, não posso generalizar isso, o empresário imagina que todo funcionário está ali para o explorar, ou seja, trabalhar o mínimo possível e explorar ganhando dinheiro da forma menos qualificada possível e o mais fácil possível, ou seja, se puder sair antes, sai, não trabalha. Isso é um pensamento não de todos. E por parte da equipe também, dos funcionários, dos profissionais, todo profissional já entra para a empresa achando que o empresário está ali para te explorar, para tentar tirar o máximo dele e além do que ele está recebendo, enfim. A gente tem que buscar aproximar, né? Ou seja, tirar um equilíbrio. Né? O empresário não pode achar que todo profissional está ali para usurpar, né? Em cima dos seus projetos e vice-versa. Nem todo empresário também está ali para explorar o colaborador. Então, na hora que a gente conseguiu, o meu trabalho tem sido exatamente esse. Tentar aproximar um pouco o empresário, mostrando que sua equipe é boa e mostrando para a equipe que o patrão, que o empresário também está querendo o melhor para ele. Quando a gente consegue equilibrar isso... Todos são parte de um todo, né? Verdade. Com certeza, esses três níveis aí de você aproximar a equipe do empresário pensando bem quanto a equipe pensando bem quanto o empresário. A questão da execução, partir para fazer a orientação da consultoria. E o envolvimento do diretor e dos seus líderes, esses três pontos, com certeza, irá afetar diretamente o bom resultado de uma consultoria. Isso aí. Amigos assinantes e ouvintes da 95 FM, estamos no Jardim da Gazeta, hoje com o consultor do negócio e professor universitário, o economista Raimundo Fernandes. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco.